Seja bem-vindo ao canal A Luz Venceu. E não esqueça de conhecer nosso outro canal, Músicas que Curam. Olá, então estamos aqui para mais um áudio, né? Já que estamos partindo também para esta área que é mais prático do que ficar digitando os textos. Então hoje nós vamos falar sobre o domínio das mídias. É um assunto bem interessante porque até pouco tempo a gente não tinha nenhuma noção do que era o controle da humanidade através das mídias. Nós acreditamos sempre, né? Eu mesmo, quando era mais jovem, eu achava o rádio um espetáculo, né? Podia faltar qualquer coisa, mas que não faltasse um rádio, porque o rádio ele era um companheiro, né? A gente podia sintonizar estações, ouvir música, notícias, e a gente acreditava que aquilo era realmente informação. Quando veio a televisão, eu lembro que eu tinha 12 anos e me falaram que tinha uma novidade, que o rádio não era mais rádio, era uma televisão. Que seria um rádio, assim, me contaram, né? Porque eu não sabia o que era. Me contaram que era como um rádio, só que a gente enxergava, né? Via as pessoas que estavam lá dentro falando. Então naquela época eu morava na roça, né? Me criei na roça e era um tempo que não tinha nada, não tinha luz elétrica. Sem luz elétrica, obviamente, não tinha nada elétrico. O próprio rádio que tinha em casa ele era a bateria, que era carregada num dínamo movido à água de um riacho, né? Era uma coisa que os moradores lá da vizinhança tinham criado para carregar as baterias para que todo mundo pudesse ter o seu radinho em casa, né? O rádio e a bateria. Aquela bateria era bateria grande, uma bateria de carro, né? Não era bateria pequena como é hoje a pilha, né? E, então a gente não tinha conhecimento de nada. Eu fui conhecer a cidade quando eu fui me alistar, com 17 para 18 anos. Eu fui conhecer a cidade, que era a cidade que eu pertencia, que estava a 40 quilômetros de distância. Mas ali próximo tinha uma vilazinha, né? E essa vila tinha um clube, né? Onde a gente se reunia lá nos fins de semana. E lá na vila tinha energia elétrica. Aí avisaram que iam colocar a televisão lá no clube para todo mundo ver a tal dita televisão. Era preto e branco na época. Aquele tempo das televisões valvuladas que tinha que ligar uma hora antes para aquecer as válvulas, depois ia começar a falar, né? Porque não funcionava. Eu acho que tinha que aquecer as válvulas, uma coisa mais ou menos assim. Então eu lembro que um dia eu apurei bastante o serviço lá da roça para terminar aquilo que eu estava fazendo, a empreitada, como se diz, né? E tomei um banho de riacho bem rapidinho, porque não tinha chuveiro, então era no rio mesmo, né? E fui para a vila, 4 quilômetros, né, de distância. A pé, porque não tinha outro jeito. Era um fim de tarde e eu fui lá ver essa televisão, né? E, enfim, depois de tanto esperar, ela funcionou e a gente viu aquela coisa lá, uma maravilha. Então, assim, eu lembro que também na escola a gente aprendeu que o rádio quem inventou foi o tal de Marconi, né, um italiano. Já existia outras comunicações, o telégrafo, o fax, e mais algumas outras coisas que agora não me vêm na memória. E, enfim, depois veio o telefone também e as coisas vieram, as comunicações, né? Tudo é mídia. Mas naquela época ainda, além da nossa inocência, também existia uma certa informação, porque a humanidade precisava aprender alguma coisa também, obviamente, porque os nossos controladores, eles também precisavam que as pessoas soubessem o mínimo necessário, bem controlado, obviamente,
mas para poder produzir um pouco mais, porque eles se aproveitam da nossa produção, do nosso trabalho, sempre foi assim. Então, as coisas começaram a avançar rapidamente, né? Neste último século, tudo avançou. Eu lembro que quando vieram os primeiros computadores aqui na nossa cidade, que eu já morava aqui em Santa Catarina, né? Eu lembro que o meu filho mais velho conseguiu, então, ter o seu computador, era o terceiro da cidade. Tinha 2 que compraram antes, né? E era aqueles, me lembro até hoje, né? X100, XM100, uma coisa assim. Era uma coisa muito, muito, muito limitada. Quase nada de memória, é uma coisa incrível, né? E já era ao início da década de 90, né? Depois aí veio também a internet, né? A internet veio logo em seguida, primeiramente digitada, né? Com via telefone, discada, né? Tinha que fazer a ligação telefônica, custava muito caro. E assim foi indo. Enfim, as comunicações avançaram muito, muito, muito. A mídia tomou conta mesmo, foram essas últimas 3 décadas, né? E por quê? Por que a mídia tomou conta assim de uma forma muito rápida? A humanidade começou a entender mais as coisas. A nossa consciência começou a expandir ali no início de 90. Tanto é que em 96 houve uma invasão arconte. 500 milhões de arcontes invadiram a Terra para tentar controlar, porque eles sabiam que a humanidade ia se libertar. E eles vieram, né? Então, através de hologramas, através de entrantes, eu já falei num texto sobre espíritos entrantes, né? Se vocês não sabem, procurem se informar. Através de como entrantes, né? E até através de ovoides também, que vieram como se fossem clones, né? E tomaram conta. Foi ali, a partir de 90, que eles tomaram realmente conta para controlar, porque senão a humanidade ia se libertar. Então eles tomaram conta de todos os poderes também. Uma vez que a mídia tomou conta, eles assumiram todos os poderes. Instituições religiosas, principalmente o ensino, né? Para formar uma geração diferente, totalmente controlada. Então, através das crenças limitantes, das imposições, porque eles impuseram, né, a narrativa deles. Não é preciso a gente discutir isso, é só olhar. Basta olhar ao redor da gente, dentro das famílias, enfim, nas empresas, nas escolas, em todo lugar, né? É só olhar. Entra numa rede social hoje e dá uma olhada nas conversas, nos perfis, né, nos comentários. Você vai ver realmente como eles fizeram um trabalho fantástico, né? Fantástico para eles, obviamente. Tomaram definitivamente o controle de tudo. Aí vieram nesses últimos anos as redes sociais chamadas de Big Techs, né? Por quê? Porque a humanidade começou a encontrar dispositivos, né, através de equipamentos, computadores, celulares, né, tudo mudou rapidamente, as coisas andaram muito apressado, né? E eles entraram então com essas Big Techs, né? É tudo uma coisa só. Todas as Big Techs, todas as televisões do mundo, os jornais do mundo, até as emissoras de rádio. Você pega uma emissora de rádio de uma cidadezinha aí de 5.000 habitantes, um jornalzinho de boteco, se ele não se atrelar ao esquema que vem de cima, ele fecha. Ele não sobrevive, porque eles vão derrubar, nem que seja pequenininho. Imagina aquele que cria um troço grande, né? Uma mídia lá, um canal enorme que tem bastante gente que segue, que tem
seguidores, que têm profundidade. Então eles fazem o que eles têm interesse. Eles vão atrás desse segmento, se é uma pessoa, né? E tentam convencer ele a aceitar o jogo deles. Se eles não aceitam, eles vão tentar boicotar até que eles derrubam. E se não conseguir derrubar, eles eliminam a pessoa. Sim, são eliminados, assassinados, mortos, enfim. Depois dão uma desculpa lá, que é fácil hoje comprar um atestado que deu lá um infarto e o cara morreu, né? Então é assim, tudo é uma farsa. Não tem como esconder mais isso. Quem tem a consciência minimamente alargada já percebe isso, né? A grande farsa. Eles têm um grupo bem pequeno. As comunicações, elas estão sendo controladas pelo grupo dos Illuminati. É um braço que eles chamam do grupo Mossad, que é de Israel, o Mossad. São judeus, porque não são judeus, mas eles têm o nome de judeus, porque eles assumiram a identidade, são arcontes, né? Todas as mídias estão no grupo, são seis braços dentro desse grupo da mídia. Esses 6 braços controlam todos os demais, né? Todos os dedinhos. Não escapa ninguém. E aí de quem enfrentar eles. Eles derrubam. E derrubam mesmo. Então eles têm também a questão dos satélites, né? Porque sem os satélites não há comunicação. Então eles têm os satélites deles, né? Então eles têm as comunicações e eles não aceitam mais ninguém. Se alguém cria uma rede independente lá e tem que usar o satélite deles, eles deixam você criar até onde eles acham que está pronto para assumir. Daí eles vão lá e fazem a proposta. Ou você vem com nós ou nós te eliminamos, né? E é ali que entrou agora, nos últimos tempos, uma nova rede de satélites para se tornar independentes. Tem alguns satélites particulares que conseguiram, não sei como que fizeram isso, porque eu não tenho esse conhecimento e essa informação, mas conseguiram colocar alguns satélites independentes em órbita para colocar algumas redes que vão surgir agora, né, que não são atreladas a esse grupo, né, esse grupo dos Illuminati. E ali também entra um personagem que todo mundo já ouviu falar dele, já sabe alguma coisa sobre ele, que é o Elon Musk, né? Que é do Starlink, né? Do SpaceX, né? O SpaceX lá, se vamos falar na pronúncia inglesa, deve ser SpaceX, né? Enfim, é um projeto. Eu já respondi alguns comentários sobre a curiosidade sobre o Elon Musk, né? Eu também tenho essa curiosidade. Desde que ele surgiu, né, com aquela empresa Tesla, que não é, dizem que não é o Tesla que morreu há muito tempo atrás, mas tem alguma coisa relacionada assim, né? Eu tive informações que ele é um pleiadiano encarnado com a missão de derrubar essas Big Techs, essa mídia corrupta Illuminati. Só que teve muitos momentos que eu achei que ele tinha passado para o outro lado, né? Uma coisa minha, uma opinião minha. E opinião não vale nada, como eu sempre digo, então não é uma informação, é uma opinião. Eu suspeitei que ele tivesse se vendido, porque tudo tem um preço, né? Ou aceita o valor ou paga com a vida, né? E talvez ele tenha feito o jogo. Eu até acredito nisso. Ele deve ter feito o jogo. O blefe, como se diz, né? Fazer de conta. Para ir até onde pode ir para se arrumar bem e depois dar o golpe, né? Porque precisa dar o golpe nesses Anunnakis aí, né? Não tem nesses Illuminati, nesses arcontes, reptilianos, enfim, essa raça, né, de Orion ali que dominou a Terra por esses 350 mil anos. Uma informação que veio agora há algumas semanas, diz, né, essa informação, ou dizem as fontes, né, que ele está firme no propósito da luz. Ele não
não se bandeou para o outro lado. Isso já é animador. E agora, há poucos dias, até uma notícia interessante que derrubaram 40 satélites, né, dele. Porque ele colocou no ar, parece que 8.000 e parece que o projeto é 12.000 satélites. É uma coisa grandiosa. Esses 40 satélites que foram derrubados, aí alguém diz, não, porque foi a luz que derrubou porque ele está do lado dos escuros. Mas a informação que veio, que eu confio, porque é uma informação que vem de fonte segura, eu sei onde é que tem a fonte segura. Eu não tenho muita dúvida das fontes, né? Quando eu tenho dúvida, eu prefiro me omitir, né? E diz que quem derrubou foi realmente os escuros, né? Os Illuminati. Porque esses satélites iam começar a operar agora nesses dias com as novas comunicações, porque nós sabemos, né, que essa mídia tendenciosa, ela vai deixar de existir. Mesmo que eles teimam ali, eles não vão muito longe, nós sabemos disso. É uma questão de tempo. Todas as mídias vão cair. Nenhuma mídia que não esteja vinculada ao bem vai permanecer. E vai ser assim, um castelo de cartas. Cai uma, cai todas. Não se sustentam mais. Inclusive essas mídiazinhas de esquina ali, de quinta coluna, como se diz, né? Que ficam aí achando que são hostais, né? Eu vejo certas mídiazinhas ali, certos youtubers e, enfim, achando que são os reis da cocada preta, né? Mas falar bem a verdade, eles vão cair que nem uma casa de marimbondo quando alguém dá uma cutucada lá com um pedaço de bambu, né? Vai cair, vai rodopiar e vai pro chão. E os marimbondos têm que ir embora todos, porque nenhum marimbondo fica numa casa que está no chão. Nós vamos ver isso agora nos próximos, não digo nem dias, algumas semanas, alguns meses, mas vai ser muito rápido, muito próximo. Nós vamos ver a queda dessas mídias, né? Então me perguntam às vezes assim, mas por que não vai pro... Porque eu só coloco os meus textos só no Facebook. Eu sei de quem que é o Facebook, mas é uma ferramenta que a gente vai utilizar, né? Eles colocam à disposição, nós usamos, né? Usamos por aquilo que nós quisermos, né? Então eu tenho lá desde 2013 os textos, né? Eu entrei no Facebook em 2008. Quando eu fiz a minha inscrição lá, não existia ainda a versão em português. Tive que fazer em italiano porque era uma língua que eu conhecia e uma pessoa parente minha que morava na Inglaterra e que conseguia também entender o italiano, e aí me ensinou e eu entrei no Facebook em 2008. Em 2013 eu comecei a colocar textos e eu nunca salvei um texto. Nunca me preocupei com isso. Porque tem alguém que está no controle. Se é para derrubar, que derrube, caia, tudo, né? Não tem problema. Você está lá porque tem que estar lá. E até hoje estão todos lá. Não saiu nada do lugar, né? Aí as pessoas dizem, por que não cria uma página no Telegram, no Signal, não sei mais aonde. Cada pouco vem uma sugestão. Eu agradeço as sugestões, mas eu vou mudar quando eu tiver certeza que eu vou mudar para uma que não tenha o controle dos Illuminati. Não adianta mudar de um para outro, porque eles fazem isso. Eles fazem de conta que aquele outro é adversário, que é diferente, para pescar as pessoas. É que nem a política. Eles colocam adversários entre eles. Então você sempre vai votar num, vai votar no grupo. Vai entrar na mídia, você sai de uma, entra na outra, você vai estar no mesmo grupo. Você não saiu deles. Então, parece que agora tem, a partir de hoje, uma lá que vai ser independente, eu acredito que seja. Mas eu vou esperar um pouquinho para ver o que acontece. Não adianta ficar trabalhando de varde, como se diz, né? À toa. Eu vou fazer o meu trabalho quando eu tiver certeza. Então, assim, eu vou sim, se tiver que mudar, né? Como todos vocês também devem fazer isso. Mas na hora certa, por hora, né? Por hora vamos ficar lá, né? Também aquela questão de
celular, eu só tenho WhatsApp, não tenho mais nada também. Também não vou fazer nenhuma outra rede, não me interessa, não quero, não preciso. Hoje de tarde eu vi que saiu do ar, saiu do ar WhatsApp, saiu do ar Facebook, saiu do ar. Eu tentei entrar para ver, fazia uma pesquisa rápida, nada funcionava. Então é porque saiu realmente tudo, né? A internet estava funcionando, só não estava entrando nas coisas. Então tá acontecendo umas coisinhas aqui e ali, daqui a pouco nós vamos ver o boom, né? Vai ser um estouro bonito, né? Vai ser bonito de se ver. Afinal, nós esperamos isso há muito tempo, estamos ansiosos, estamos realmente impacientes. Estamos cansados também, né? Porque a gente já está esperando há muito tempo. Vai mudar, sim. É tão certo isso que não há dúvida nenhuma, né? A partir de 2022 nós vamos ver a derrocada final da escuridão nesse planeta, né? Eles não têm mais poder nenhum. Ainda ontem alguém me pediu lá num comentário e a NOM, né, N-O-M, né, vai vencer? Não. Só que esse não é não de negativo. Não vai vencer. Já morreu. Faz de conta. A mídia está sustentando. Aliás, a mídia está sustentando tudo. Aquilo que já não existe mais. Porque a mídia fez a cabeça das pessoas, fez a lavagem cerebral. Ela criou o quê? Aquilo que nós chamamos de inteligência artificial, que é um comando. Vem um comando para a mídia faz o serviço e as pessoas obedecem. Por quê? Porque elas acreditam. Eu lembro que antigamente a gente dizia assim, olha, deu no rádio, porque ainda não tinha televisão. Depois veio a televisão, olha, deu na televisão, escuta lá, vai ver. A gente acreditava neles. Eu acreditei, você acreditou, todos acreditaram, mas hoje a gente vê quanta gente foi enganada, né? Então o duro não é admitir o engano, o duro é fazer de conta que não se enganou e ficar só para não perder, né? Para não perder a vantagem. Uma vez eu ouvi uma piada, né, que eu me lembrei agora, que aquele tempo antigo, né, se fazia fumo em rolo, não é aquele cigarinho que se compra hoje no bar, né? O fumo em rolo, então se enrolava as folhas de fumo verde. Eu até ajudei a fazer isso no tempo que eu trabalhava na roça. Tinha gente que precisava e ajudar o serviço, né? Eu ajudei até a trabalhar na fumicultura. Uma coisa muito engraçada, porque aquilo lá cria uma cola que até a roupa andava sozinha depois, de tanto duro que ficava daquela cola em roda, né? Aí o rolo de fumo fazia um rolo comprido, uma corda, né? E enrolava numa forquilha de árvore e deixava lá, ia tirando o pedaço quando precisava. E as pessoas compravam às vezes o rolo inteiro, né? Aí uma vez eu ouvi uma piada que dizia assim, que a pessoa ia experimentar o fumo, né? E gostava. Daí comprava o rolo inteiro, depois enjoava daquele fumo. Aí eu morava lá no Rio Grande do Sul e lá tem aquele linguajar bem típico do gaúcho, né? Aí alguém disse assim, que a primeira pitada era boa barbaridade, mas depois o sujeito fumava o resto para não perder o dinheiro que investiu naquele rolo do fumo, né? Então é assim, né? Tudo é um engano. É preciso que nós compreendamos então que tudo foi uma preparação para esta época que nós vivemos. Porque se os seres de luz têm a consciência e a sabedoria e o conhecimento do que vai acontecer daqui 50, 100 anos ou até 500 anos, as entidades das sombras também têm esse conhecimento. Afinal, eles eram anjos como os outros, né? Depois eles caíram, por isso são os anjos caídos. Mas eles têm conhecimento. E eles sabiam que rumo a Terra ia ter dentro dos próximos anos, próximos séculos. Então eles prepararam. Porque essa tecnologia, eles sempre tiveram.
todas as tecnologias eles dominaram todo o tempo. A televisão, o rádio, foram eles que inventaram, né? E se alguém era um ser de luz, foi depois usurpado aquele invento para eles dominar o mundo. A única tecnologia que eu tenho certeza, porque veio a informação há muito tempo já para mim, que a internet é uma tecnologia pleiadiana. Ela foi desenvolvida por pleiadianos e os escuros tomaram da mão dos cientistas, né, que descobriram e criaram tudo isso e tentaram usar a favor deles. Mas como ela foi criada com propósito, vai ser através da própria tecnologia da internet que vão colocar todos os escurinhos dentro de um saco, dentro da arapuca, né? Eles vão cair tudo dentro. A própria tecnologia deles vai derrubar eles. Nós vamos ver agora, ainda este ano, algumas coisas, porque não está sendo informado nada. E vai ser informado muito pouca coisa, mas o suficiente para que nós possamos entender um pouco como funcionava todo esse esquema. E nós vamos ver então como de fato eles caíram na própria armadilha. Porque é assim, né? O ladrão tanto vai roubar, tanto vai assaltar ao mesmo lugar que uma hora ele cai na armadilha. Porque não é sempre o dia dele, né? Então, nós vamos agora, nos próximos meses, já começar a ver alguma coisa, porque as mídias, elas vão cair todas, mas elas vão surgir novas ou a mesma com outra direção, vamos dizer assim, né? Eu não sei se vai continuar com os mesmos nomes, eu até acho que não, mas vamos que daqui a pouco continue as mídias, tipo WhatsApp, Facebook, Instagram, e Telegram, etc. Só que com outros controladores, não mais aqueles dos escuros, mas os da luz, que daí eles dão a liberdade, porque hoje não se tem liberdade nenhuma. Hoje você não coloca lá o que você quer, você não pode dizer o que você pensa. Muita gente diz, isso não existe. Bom, não existe para quem nunca falou a verdade. Quem compactua com a mentira. Agora quem fala a verdade sabe que não dá para dizer. Então a gente sabe exatamente como funciona esse controle. As tecnologias livres vão vir agora em sequência, né? E vão acabar com a inteligência artificial, aquela inteligência imposta. Hoje as pessoas não pensam, elas agem de acordo com o que elas foram ensinadas. A nova tecnologia vai explorar o teu conhecimento, a tua consciência. Não vai ter nada imposta. Vai ser muito diferente. E ela vai te ajudar a abrir, né? Ao invés de fechar essa consciência, ela vai ajudar a abrir, expandir. Então essas dificuldades impostas que nós vemos agora estão com os dias contados. Podem ter certeza absoluta disso. Às vezes a gente fica sabendo de informações que não dá para colocar aqui publicamente, porque ela criaria até um desânimo, porque é uma armadilha tão bem preparada que a gente até duvida que alguém possa sair dela. Mas nós temos um amparo, né? Agora nós temos o amparo de fora. A humanidade sozinha não sairia nunca, mas nem daqui 1 bilhão de anos conseguiria sair dessa escravidão que os arcontes, que os Illuminatis colocaram sobre a humanidade. Mas como houve um rompimento dessa grade magnética ao redor do planeta Terra, eles conseguiram entrar e agora não tem mais quem segura a luz, e nós vamos ver então a derrocada final. E o império das comunicações, o império das Big Tech, cai todas. E vai ser o começo da libertação da humanidade, porque sem a queda das Big Tech não dá para informar a humanidade de nada. Não há avanço. Então, as quedas das comunicações devem vir muito em breve. E em seguida vai vir muitas verdades, né?
a remoção desses personagens, né, que estão encarnados hoje no comando. E depois sim, daí nós vamos ver então as coisas que vêm na sequência, o flash solar, as coisas, os eventos, porque é preciso seguir uma sequência. E essa sequência eu acho que é a primeira coisa, o primeiro evento é a queda dessa mídia controladora. Tá bom? Mas vamos confiar, porque não tem nada que temer, porque eu sempre digo, se Deus está no comando, nós temos um comandante e tanto, né? Não vamos nos preocupar, vamos fazer a nossa parte, porque nós não temos o que fazer, a não ser a nossa parte. Cada um tem o seu quesinho ali para fazer, porque é para isso que cada um está encarnado agora. E não se preocupar com as ameaças, porque não há ameaça nenhuma. A humanidade já está livre. A luz já venceu. Mesmo que alguém diga o contrário. Nos planos mais elevados está tudo escrito e assinado. Já fechou. A ata está feita e já está aprovada. Não tem mais o que fazer. Tá bom? Um abraço de luz para cada um de vocês que escutem esse áudio. Namastê.